Pai do Senhor Jesus, amém? Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É um desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É um desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É um desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença.
sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Graça e paz da parte de Deus, nessa noite de domingo, domingo da ressurreição, em que os cristãos comemoram a vitória de Cristo sobre a morte. Eu desejo com os irmãos compartilhar um texto sagrado lá no livro de Lucas, capítulo de número 24, a parte do verso 13, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, que ficava distante de Jerusalém 60 estádios. E eles iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam sido sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu-lhe dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres do que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, Jesus discorria por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E quando se aproximavam da aldeia chamada Emaús, aonde eles iam, Jesus fez menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, Jesus, tomando o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunham as Escrituras? E na mesma hora, eles, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Meus irmãos, amada igreja, nesse domingo em que o cristianismo celebra a vitória de Cristo sobre a morte, né, o maior de todos os temores, o cristianismo comemora que a festa da Páscoa não terminou no túmulo, mas ela inicia com a celebração da vida. E muitas coisas durante aqueles dias em que Jesus foi preso, foi sentenciado, foi levado ao madeiro,
Ali ele expirou, foi guardado no túmulo, mas no domingo pela manhã, a Bíblia diz em Lucas capítulo 4, a partir do verso 1, que no primeiro dia da semana, já era alta madrugada, as mulheres resolveram ir ao sepulcro em que o corpo de Cristo estava. Mas chegando ao sepulcro, a Bíblia diz que elas tiveram uma boa surpresa. O corpo de Cristo já não estava lá, né? E a Bíblia diz que elas, possuídas de temor, dois varões com vestes resplandecentes foram direto a elas e disseram: olha, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Também naquele dia de domingo, enquanto as mulheres, de forma corajosa e expressando o amor pelo seu Salvador, os discípulos, a Bíblia diz no livro de João, que eles estavam trancafiados com medo dos judeus, né? Estavam trancados, com suas portas fechadas, sem esperança e sem alegria, cheio de temores. Também naquele dia de domingo, as autoridades que tramaram, que corromperam, né, que corromperam Judas, né, para mentir a respeito da pessoa de Jesus, as autoridades que planejaram a prisão e as falsas acusações sobre a pessoa bendita de Jesus, estavam jubilantes, alegres, porque elas achavam que o seu plano maquiavélico contra Cristo havia sido consumado. Ele havia sido morto, né? Sido condenado, morto, e consequentemente os seus discípulos, aqueles seus seguidores, haviam sido todos dispersos, e sendo assim, estava colocando um ponto final no cristianismo e na igreja, né? Mas diante dessas alegrias, dessas autoridades, também alguns discípulos, né, anônimos, a Bíblia nos diz sobre o nome dele, Cleopas, eles resolveram sair de Jerusalém, perderam sua esperança, não mais acreditavam na ressurreição do Senhor, esqueceram de todas as palavras que o Senhor havia lhe dito e resolveram deixar Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém cerca de 11 quilômetros. Tudo isso, meus irmãos, aconteceu naquele primeiro dia da ressurreição, e algumas verdades, algumas lições nós aprendemos com esses discípulos no caminho de Emaús, aqui em Lucas capítulo 24. Primeiro, a primeira verdade, a lição que eu aprendo a respeito desses discípulos no caminho de Emaús, é que os discípulos estavam presos no passado. O versículo 14, a Bíblia diz que eles iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam sido sucedidas. Ou seja, eles estavam presos ao passado, eles estavam ainda presos no Cristo que estava vivo, mas que foi morto. Irmãos, enquanto as mulheres foram de manhã para embalsamar o corpo de Jesus e teve aquela alegre surpresa que ele estava vivo, esses homens abandonaram Jerusalém, abandonaram a cidade do Senhor e voltaram para a sua velha vida. Eles estavam presos ao passado. E muitas vezes, eu e você, na nossa vida cristã, também muitas vezes a gente se encontra da mesma forma dos discípulos no caminho de Emaús. Quantas vezes lamentamos que anteriormente na nossa vida cristã tivemos experiências com Deus? Quantas vezes nós estamos lamentando que anteriormente nossa vida era marcada pela oração? Quantas vezes nós tínhamos vontade de ganhar almas como antigamente no primeiro amor? Quantas vezes nós ouvíamos ouvir a voz de Deus, ouvíamos Deus falar conosco? Quantas vezes a nossa vida era radiante servindo a Deus? Mas vivemos muitas vezes do passado, do que um dia foi de alegria, agora é só de lamento, dor e lembrança. Vivemos da mesma forma do que esses discípulos no caminho de Emaús. Eles conversavam de todos os acontecimentos que haviam
se passado. Mas Jesus já estava vivo. Jesus já havia ressuscitado. E eles não compreendiam isso. Meus irmãos, a Bíblia diz em Coríntios, capítulo 5, verso 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A vida cristã, meus irmãos, é marcada não pelo nosso passado, por boas experiências que tivemos com Deus, mas a vida cristã também é marcada pelo presente. Hoje é que estamos vivos, hoje é que podemos andar com Deus, continuarmos andando com Deus, continuarmos tendo experiência com Deus, como no nosso primeiro amor. Também outra lição, meus irmãos, que aprendemos nesse primeiro dia da semana, domingo da ressurreição, é que os discípulos estavam cegos. A Bíblia diz que enquanto eles conversavam e discutiam a respeito da pessoa de Jesus, ele se aproxima dele e começa a caminhar com eles, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Meus irmãos, esses discípulos que andaram com Jesus, que tiveram experiência com Jesus, agora estão cegos de tal forma de não conseguirem enxergar a pessoa bendita de Cristo aos seus lados. A Bíblia diz no verso 16, olhos impedidos como que fechados, cegueira espiritual. E quantas vezes nós também somos também, irmãos, somos pegos com essa cegueira espiritual em nossa vida cristã. Muitas vezes nós não conseguimos mais enxergar a presença de Deus em nosso meio. Muitas vezes não conseguimos mais enxergar Deus presente no meio da família, no meio da igreja, no meio do seu povo. Quantas vezes estamos tão cegos espiritualmente que não mais enxergamos as possibilidades que Deus faça uma mudança em nosso lar, em nossos familiares, em nossa nação, em nosso estado, em nossa cidade. Quantas vezes, meus irmãos, estamos tão cegos como esses discípulos no caminho de Emaús, que não mais enxergamos que Deus faz milagres. Vivemos dias em que as pessoas não creem mais. Vivemos dias que as pessoas não acreditam mais que Deus possa fazer milagres. As pessoas estão céticas. As pessoas hoje vivem mais nesse mundo materialista e não conseguem mais enxergar que, como diz Hebreus, como Hebreus afirma, que Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será eternamente. Mas muitas vezes somos pegos em nossa vida cristã com essa cegueira espiritual da mesma forma do que os discípulos no caminho de Emaús, andando com Cristo, estando ao lado dele, mas não conseguindo enxergar a sua bendita e gloriosa presença. Também, meus irmãos, diante da cegueira espiritual, também muitas vezes nós não enxergamos o futuro. Não enxergamos que Deus, Ele é o Senhor da igreja, que Deus continua no trono, que Deus, Ele controla toda a história, por mais diante de tantas notícias ruins, diante de tantos governos corruptos, diante de tanta maldade, diante de tanta, irmãos, violência, diante de tanta agonia que a nação, que o nosso país enfrenta, de homens maus. Mas, meus irmãos, quando a cegueira em nossa vida, nós somos acometidos da cegueira espiritual, nós não conseguimos enxergar o futuro. Mas, meus irmãos, precisamos abrir nossos olhos, precisamos enxergar que Deus é o mesmo, que nada pega de surpresa o nosso Deus. Os homens são pegos de surpresa com epidemias, com crise econômica, com violência, com diversas coisas. Mas nada pega de surpresa o Senhor Todo-Poderoso. Ele continua no trono. Ele continua reinando, meus irmãos. Ele continua tendo controle de toda a história. A Bíblia diz que não se vende, que até pardais, não se vende alguns pardais sem que não Deus, Ele não permita. Muito mais, irmãos, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, em nossa nação. Meus irmãos, mas muitas vezes somos pegos com essa cegueira espiritual. E escute bem, e essa cegueira espiritual
que foi acometida com esses discípulos no caminho de Emaús, que não conseguiram enxergar a presença de Cristo, ela é mais comum do que podemos imaginar. Milhares de cristãos que servem a Cristo, que creem em Cristo, que foram batizados, que já tiveram a experiência da conversão, mas muitas vezes estão cegos espiritualmente. Mas a Bíblia diz em Efésios: desperta, tu que dormes, e Cristo vai te esclarecer. Cristo vai abrir seus olhos. Mas, meus irmãos, é outra lição que eu aprendo com os discípulos no caminho de Emaús. Outra verdade que eu aprendo é que Deus, ele tem o interesse de saber quem Ele é. Qual é o nosso conceito a respeito dele. A Bíblia diz que enquanto Jesus caminha com ele, Jesus pergunta: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único de Jerusalém que não sabe o que é que aconteceu, né, nesses dias? E Jesus pergunta: que coisas? E ele responde: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos, disse eles, a Jesus, que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Note, meus irmãos, que eles, no verso 19, ele diz assim, Jesus era um profeta, Versículo 19. O versículo 20, eles dizem: eles crucificaram. Pense bem. Versículo 21, eles dizem: nós esperávamos que Cristo viesse redimir Israel. Ou seja, meus irmãos, o conceito deles a respeito da pessoa de Jesus é que Jesus foi profeta, que Jesus, que ele foi crucificado e sepultado, ou seja, estava morto. Ou seja, meus irmãos, todo o conceito deles a respeito da pessoa de Jesus é que Jesus havia ficado para trás. Que ele foi um profeta poderoso em palavras, mas havia sido crucificado e havia sido morto. Meus irmãos, mas a pergunta que não quer calar: Deus quer saber quem Ele é para nós. Jesus teve o interesse de ouvir da boca deles o que é que eles discutiam e qual era o conceito deles a respeito da pessoa de Cristo. Mas a pergunta a nós é essa: Jesus, ele era poderoso, como eles afirmaram a Jesus? Ele era ou ele continua sendo poderoso? Jesus é o Cristo morto ou ressuscitado? O meu plano agora é ou é o plano dele? Mas a Bíblia diz, meus irmãos, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ah, meus irmãos, quantas vezes, meus irmãos, o nosso conceito a respeito da pessoa de Jesus é semelhante ao conceito desses discípulos no caminho de Emaús. Quantas vezes nós temos um Cristo morto, cremos, falamos a respeito não mais de um Cristo vivo, de um Senhor cheio de glória, não, mas muitas vezes estamos da mesma forma como os discípulos a caminho daquela aldeia chamada Emaús. O nosso Cristo está morto, foi derrotado, foi crucificado, morto e sepultado. Nossa esperança se acabou, os nossos planos estão agora todos de água abaixo. Mas, meus irmãos, na verdade, o próprio Jesus afirmou lá em João na ilha de Patmos: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, precisamos muitas vezes fazer como dizem Coríntios, examinarmos a nós mesmos, fazer um autoexame e vermos qual é o nosso conceito a respeito da pessoa bendita de Jesus. Muitas vezes, o nosso Cristo é o mesmo daquele que está cravado nos crucifixos. É aquele Cristo que está sepultado lá no túmulo.
Agimos muitas vezes como os outros que não acreditam mais no Cristo vivo, naquele mesmo que afirmou que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Mas, meus irmãos, diante dessas lições, desses discípulos, no caminho de Emaús, algumas coisas aconteceram na ressurreição do Senhor para com esses homens. Meus irmãos, escutem bem, naquele domingo, as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus. A história da Páscoa, meus irmãos, não termina com um funeral, não termina com lamento, mas sim com uma festa. O túmulo vazio, irmãos, de Cristo, ele foi o berço da igreja. Nós pregamos, irmãos, hoje um Cristo que esteve morto e que está vivo, e não um Cristo que esteve vivo, mas está morto. Glória a Deus, porque, meus irmãos, a morte é o rei dos terrores, mas Cristo é o rei dos reis. A morte foi vencida por Jesus. Ele matou a morte, ele arrancou o aguilhão da morte, e a morte será lançada no lago de fogo. Meus irmãos, Paulo lá em Coríntios diz que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a Bíblia diz que a nossa fé seria vã, nossa pregação seria inútil, nossa esperança seria vazia, nosso testemunho seria falso, nossos pecados jamais seriam perdoados, e seríamos, como Paulo diz em Coríntios capítulo 15, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas bendito seja o Senhor, bendito seja Deus, que no domingo de manhã, aqueles anjos com roupas resplandecentes disseram àquelas mulheres: o que é que vocês estão fazendo aqui? O que é que vocês estão procurando aqui entre os mortos? Aquele que ressuscitou, aquele que está vivo. Vá, idem aos outros e digam que ele está vivo, que ele vai adiante de vós. Amados irmãos, e diante dessa ótima notícia, dessa maravilhosa notícia, que Cristo ressuscitou, alguns impactos aconteceram com esses homens no caminho de Emaús. Primeiro, é que os seus olhos foram abertos quando Jesus começou a explicar as Escrituras. O versículo, meus irmãos, 31, diz assim, no capítulo 24: então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas eles desapareceu da presença dele. Note que enquanto Jesus caminhava, o Jesus agora ressurreto, cheio de glória, cheio de majestade, enquanto Jesus caminha com eles e conversa com eles e tem comunhão com eles, agora enquanto Jesus expunha a eles as Escrituras, de sorte que como o Cristo deveria padecer e entrar na glória, e que Jesus começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, aí, meus irmãos, os olhos daqueles homens foram abertos para enxergar de fato o Jesus maravilhoso e ressurreto. Foi o primeiro impacto da ressurreição para com esses homens. Jesus, ele revelou-se para eles pelas Escrituras. É por isso que a Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque são elas, as Escrituras, que testificam do próprio bendito Jesus. Meus irmãos, hoje muitos crentes estão buscando conhecer a Cristo fora das Escrituras, mas glória a Deus, é que se nós só podemos conhecer a Cristo quando examinamos as Escrituras. Como João diz em 5,39, examinai as Escrituras. Se queremos ter luz na nossa vida, o Salmo diz, 119, 105, as Escrituras é lâmpada para os meus pés. Também diz a palavra em Romanos 10, 17, que se nós queremos, meus irmãos, ter fé, ele disse que de sorte, meus irmãos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir as Escrituras. Meus irmãos, e se você quer ter mais santidade, como diz em João 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E se, irmãos, queremos ser bem-sucedidos, irmão, Josué, capítulo 1, versículo 8, ou seja,
quando reconhecemos em nosso caminho que Cristo está vivo, não há mais espaço para preocupação, que eles estavam tristes, tristeza, desesperança e incredulidade. Aleluia! O primeiro impacto que atingiu aqueles homens foi quando Jesus ressurreto, apresentou-lhes a ele as benditas Escrituras Sagradas. Outro impacto maravilhoso daqueles homens, da pessoa de Cristo ressurreto para aqueles homens, é que seus corações ardentes pela comunhão bendita de Jesus. O verso 29, meus irmãos, e o verso 32 diz assim: mas eles os constrangeram, dizendo: Senhor, fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. Mas o verso 32 diz assim: e disseram um a outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Ou seja, meus irmãos, outro impacto maravilhoso depois da ressurreição do Senhor para com os discípulos é que, meus irmãos, os seus corações ardiam pela presença viva e maravilhosa do bendito Cristo no meio deles. Meus irmãos, quando temos comunhão com Cristo vivo, o nosso coração arde e o fogo de Deus inflama a nossa vida. Aleluia! Meus irmãos, há entusiasmo no nosso coração, o vento do Espírito sobra sobre nós e reforma e remove, sabe o que? As cinzas do comodismo e reacende o fogo do zelo em nosso coração. Tudo isso, meus irmãos, só podemos obter, só podemos desfrutar quando estamos na presença do Cristo vivo e ressurreto. Quando o coração arde, acaba a frieza espiritual, o marasmo. Sabe o que acontece? Temos prazer de ir à casa de Deus, é motivo de alegria de irmos à casa de Deus. Quando arde o nosso coração, a oração agora se torna uma necessidade em nossa vida e não uma mera obrigação. Quando arde o nosso coração, louvar a Deus não é mais motivo de se apresentar, mas é um prazer do nosso coração. Quando arde o nosso coração pela comunhão de Cristo, andar com Jesus faz todo sentido na nossa vida. Aleluia! Foi esse impacto, esse segundo impacto maravilhoso que causou na vida desses homens no caminho de Emaús. Os seus corações ardiam pela ardente comunhão da pessoa viva de Jesus. Não mais um Jesus sepultado, não mais um defunto, mas aquele que havia vencido a morte, aquele que havia esmagado a morte debaixo dos seus pés e agora caminhava junto com esses discípulos. Meus irmãos, quando o nosso coração arde, nossa vida, aleluia, se torna um graveto seco para o fogo do Espírito. Aleluia. Mas tudo isso é fruto, é consequência da comunhão de Cristo ressurreto em nossa vida, como também desses homens no caminho de Emaús. Também, terceiro impacto maravilhoso que eu aprendo aqui nesse texto sagrado, em Lucas 24, é que o Cristo ressurreto, eles agora têm pés velozes para proclamar a ressurreição do Senhor. Quando seus olhos são descobertos, quando eles entendem as Escrituras por meio de Cristo, quando o seu coração agora arde por causa da comunhão do Cristo, agora eles têm seus pés velozes para proclamar que Cristo ressuscitou, que Cristo está vivo, que a morte não foi capaz de deter o Filho de Deus. Meus irmãos, quem tem os olhos abertos, quem tem um coração ardente, também tem os pés velozes para falar de Jesus. Os mesmos discípulos que fugiram de Jerusalém para ir a Emaús, agora eles voltam para Jerusalém. Agora eles que disseram que já era tarde, que não se importam com os perigos da noite. Agora eles que deixaram o convívio com os discípulos, voltam à companhia dos discípulos. Nem distância, nem noite, irmãos os prende, porque eles voltam para ter comunhão e para proclamar, agora que Jesus está vivo. Agora, o seu desejo, o seu alvo, o seu propósito é dizer aos quatro cantos de Jerusalém que aquele que havia sido morto
está vivo para a glória de Deus Pai. Eles voltam, irmãos, para dizer que a morte não tem mais a última palavra. A última palavra é que Jesus venceu a morte. A tristeza não nos pode mais dominar. Caminhamos para o glorioso amanhecer da eternidade e não para a noite fatídica da desesperança. Aleluia! Amados irmãos, nessa noite de comunhão, nessa noite que estamos em casa, que não podemos, por causa dessa epidemia, ir para o templo cultuar a Deus, mas podemos nos alegrar, porque Ele está vivo. Podemos dizer nas redes sociais, por telefone, por carta, irmãos, todos os meios que estão ao nosso dispor hoje, em nossas mãos, podemos dizer aos nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes, que Ele ressuscitou. Que a morte não foi capaz de deter o Filho de Deus. E porque Ele ressuscitou, podemos ter a firme esperança que, assim como Ele ressuscitou, aqueles que crê nele, têm a vida eterna. Meus irmãos, para concluir nessa noite maravilhosa, nessa noite de ressurreição, em que o cristianismo celebra não defunto, mas celebra um Cristo vivo, a ressurreição de Jesus abriu os olhos, aqueceu o coração e apressou os pés dos discípulos de Emaús. E em você, que tipo de impacto a ressurreição tem provocado? Como você tem caminhado pela vida? Você tem se encontrado com Cristo ressurreto? O Senhor nos encontra nas angústias da nossa caminhada. O Senhor nos encontra na exposição da palavra de Deus. O Senhor nos encontra no partir do pão. Ele abre nossos olhos, nossa mente, nosso coração e nossos lábios. Mas de fato, meus irmãos, é um fato. Cristo ressuscitou. Bendito seja o Senhor. Escute bem, meus irmãos, a grande diferença do cristianismo para as demais religiões do mundo é que o túmulo do nosso Mestre está vazio. Guarde isso no seu coração. Guarde isso às 7 chaves. A grande diferença, meus irmãos, do espiritismo, meus irmãos, do islamismo para o cristianismo é que o nosso Senhor e Salvador está vivo. Meus irmãos, podemos visitar o túmulo de Buda, Confúcio, Maomé, Allan Kardec, mas o túmulo do nosso Senhor está vazio. Se formos em Jerusalém, vai estar lá uma frase em hebraico dizendo: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Nos outros, de Buda, Confúcio, Maomé, Allan Kardec e outros demais, vai estar escrito: aqui jaz os restos mortais de fulano de tal. Mas bendito seja o Senhor, que Ele venceu a morte e Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Nessa noite, a igreja está nos lares, reunidas, cultuando ao Senhor, mas cultuando a celebração de que Ele venceu a morte. E nessa noite eu queria concluir com os irmãos uma oração de gratidão, orando ao Senhor porque Ele está vivo, e porque Ele está vivo, a nossa fé nele não é vã. Amém? Vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, queremos essa noite, Senhor bendito, te dar graças. Te dar graças, meu Deus, pela tua vida por nós, meu Deus, pelo Senhor ter se entregado por nós, meu Deus, e que naquele domingo de manhã em que as mulheres foram ao sepulcro, não encontraram o teu corpo, Senhor, não encontraram, meu Deus, o túmulo, meu Deus, fechado com seus restos mortais. Não, mas, Senhor, queremos te dar graças, porque os anjos disseram: porque vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo. Ó Senhor, bendito Senhor, seja glorificado o teu nome, porque o Senhor está vivo. E porque o Senhor está vivo, temos a segurança de que, se nós cremos no Senhor, estamos seguros, meu Deus. Nós te damos graças nessa noite, Pai, no nome santo, bendito e doce do teu Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor.